Muito bem, pessoal. Retornando então à questão do absolutismo na Idade Moderna. Era um fenômeno novo, né? Porque os europeus, as gerações estavam acostumados com monarcas relativamente fracos, a monarquia descentralizada, só que agora a monarquia foi concentrando a autoridade, foi se tornando absolutista, né? E por se tratar de um fenômeno novo no contexto da Idade Média. Né? Na Antiguidade, a figura do imperador romano era um imperador absolutista, né? Sobretudo no Baixo Império Romano, né? Como a gente viu. Só que o Império Romano desapareceu, o Império Romano no Ocidente desapareceu e foi substituído por reinos germânicos, né, que deram origem ao feudalismo, e de uma maneira geral nesses reinos o monarca, né, reinava de forma descentralizada. Então, assim, a lembrança medieval era de uma monarquia com um rei relativamente fraco, né, uma monarquia descentralizada. E agora não. A partir do século XV, XVI, o rei foi concentrando poderes, e no século XVII e XVIII se torna, de fato, né, absolutista. Então passa a ser um fenômeno novo. E não é só isso, não é só o poder do rei que ficou concentrado. A máquina política, a máquina administrativa, burocrática foi ampliada. Por isso que é muito comum vocês encontrarem o termo Estado moderno, Estado nacional, para se referir a esse tipo de monarquia. Porque não é só o poder do rei que ficou absoluto. O número de funcionários cresceu, o exército ficou mais numeroso, né? Um exército, na verdade, era formado em geral por mercenários, né, estrangeiros contratados, né, que lutavam por dinheiro e tal. O rei tinha tinha medo, né, de armar a própria população, os camponeses. Afinal de contas, uma das funções da monarquia absolutista para a nobreza era reprimir revoltas camponesas. Né? Se começasse a recrutar camponeses para virar soldado, os camponeses adquiriam experiência militar e poderiam fazer uma revolta no futuro, né, contra a nobreza. Então os monarcas preferiam contratar mercenários, estrangeiros que lutavam por dinheiro. Mas, de toda forma, o exército estava crescendo, né? Estava ficando cada vez mais numeroso. Então, exércitos maiores, o número de funcionários cada vez maior, a burocracia, portanto, aumentava, a presença do rei, por meio de seus funcionários no reino, aumentava também. Então era um fenômeno novo. O rei encarnava essa nova realidade de um Estado ampliado, do ponto de vista de atribuições, funcionários, poder militar, né? E esse Estado encabeçado por um monarca absolutista. Mas o fenômeno em si tinha que ser justificado. Agora, a justificativa era centrada na figura do rei. Quer dizer, o rei poderoso simbolizava esse Estado mais amplo, né? Esse Estado mais presente. Esse Estado centralizado. Então foram surgindo teorias para justificar a monarquia absolutista. Esse fenômeno de centralização política, né, e de concentração de poderes nas mãos do rei. São as chamadas justificativas ideológicas do absolutismo. A primeira delas, que aliás era mais antiga, se a gente for parar para pensar, ela remonta na antiguidade. É a teoria da origem divina do poder do rei. Aquela ideia de que a monarquia era sagrada. O rei tinha uma autoridade suprema porque ele recebeu essa autoridade de Deus. Né? Então a autoridade do monarca vem de Deus. Dois teóricos vão se destacar nessa visão, nessa ideologia, né? Nessa justificativa ideológica do poder do rei, a tal teoria da origem divina. Dois franceses, por sinal. O Jean Bodin, que vocês estão vendo aqui, e lá embaixo, né, o Jacques Bossuet. Deixa eu falar primeiro aqui do Jean Bodin. Vocês estão vendo que o Jean Bodin viveu no século XVI, né, foi um homem do Renascimento. A obra dele mais famosa, o livro mais famoso dele, é sobre aí, os 6 livros da República, lançado em 1576. Ele é considerado um teórico do poder divino, da teoria da origem divina do poder do rei, mas, na verdade, ele também é considerado um teórico que já está anunciando um Estado com feições mais modernas. Porque ele se destacou na teoria da soberania, da autoridade suprema do dirigente, na verdade, do Estado. Segundo ele, que é uma frase dele, a soberania é a potência absoluta e perpétua de uma república. Ele falava república, mas a república, no caso, é o Estado. Né? Ele raramente usava a palavra Estado, se referia mais ao Estado por meio da palavra república. Não é república no sentido de um regime sem rei, é a república no sentido do Estado. A coisa do povo, né? Coisa pública. E continuando as palavras dele, e consiste principalmente, a soberania, né, consiste principalmente
em dar lei aos súditos, olhem só, sem o seu consentimento. Dar lei aos súditos sem o consentimento dos súditos. Os súditos do rei têm que aceitar as leis que o rei está elaborando. A soberania, segundo ele, essa autoridade suprema do rei, a soberania é centralizada, é indivisível, ao contrário do feudalismo, né, onde o poder do rei era dividido entre ele e os senhores feudais, né, por meio daquelas relações de vassalagem. A soberania se impõe de maneira incontestável a todos, do camponês ao nobre. E a soberania, ela é perpétua, ou seja, ela é contínua, ela é impessoal. Mas aí, pessoal, ele fez uma distinção importante na evolução do pensamento político moderno. A distinção entre coroa, que seria eterna e sagrada, e o rei como pessoa física. Os reis morrem, os reis passam, a coroa permanece. Né? Então, ele já está mostrando essa importância da ideia de um Estado que é impessoal. Os monarcas vão chefiar esse Estado. E vão chefiar esse Estado que receberam esse poder de Deus. O rei é um representante de Deus. Agora, o rei vai morrer em algum momento. Vai ser substituído por um outro rei, vai ser um novo chefe, né, dessa máquina estatal. O poder moderno, nesse caso, segundo ele, é público. O reino, quer dizer, o Estado, não é patrimônio de quem governa, e sim da comunidade como um todo. Né? O rei é um representante de Deus e deve governar conforme as leis divinas e naturais. Quer dizer, ele tem o poder de elaborar leis, né, porque recebeu esse poder de Deus. Agora, ele tem que respeitar a vontade de Deus, a legislação divina, quer dizer, as leis divinas, né, os pontos aí de um projeto de Deus, né, para a humanidade. No caso, o Jean Baudin está se referindo à monarquia francesa, né, católica e tal. Então, se um rei romper com o catolicismo, que na visão, né, dos católicos é o único cristianismo possível, correto, ele vai estar, na verdade, desafiando a vontade de Deus, vai estar se rebelando contra Deus. Recebeu de Deus o poder para proteger a fé católica também. E se ele não proteger a fé católica, ele está indo contra a vontade de Deus, ele vai estar traindo Deus. Né? Então, reparem que o absolutismo, ele transmite a ideia de um poder supremo, absoluto e limitado, mas na prática vão existir algumas limitações à autoridade do rei. Por exemplo, respeitando, né, a religião do reino, no caso aí, a religião católica. E também respeitando as leis naturais. Ele tem que respeitar, por exemplo, a propriedade privada, né, que é um direito natural. Agora é considerado, né, apesar de toda essa questão de algumas limitações ao poder do rei, é considerado um teórico, né, um representante da teoria da origem divina. Okay? Jacques Bossuet, principal obra, Política tirada das próprias palavras da Escritura Sagrada. Essa obra foi publicada depois que ele morreu, em 1709. Ele, sim, é considerado o principal teórico do direito divino. O poder do rei, o poder régio, é um ministério diretamente concedido por Deus e por isso é absoluto, segundo Bossuet. O poder ilimitado de fazer a lei é para fazer o bem, combater a injustiça e proteger os súditos, inclusive os mais humildes. Então, o rei tem esse poder ilimitado de impor as leis, nós seguindo um plano divino, mas isso não é pensando nele, não. É pensando na comunidade, pensando no reino, pensando, né, em todos os seus súditos. Os monarcas, olha só essa frase dele, os monarcas não devem crer que são senhores para usar o poder vindo do alto à sua vontade, mas devem servir-se dele com temor e moderação, como uma coisa que lhes vem de Deus, e do qual Deus lhes pedirá conta. Então reparem que essa teoria da origem divina, ela justifica um poder concentrado nas mãos do rei, o poder supremo do rei, mas ao mesmo tempo ela condiciona esse poder. Você é sim um monarca absoluto, desde que respeite a vontade de Deus. Né? E o intérprete da vontade de Deus é o próprio rei, mas também é a igreja. Ah, mas a igreja então poderia interferir. Teoricamente poderia interferir, mas na verdade está falando de uma época, pessoal, em que a igreja está debilitada, ela precisa de uma monarquia forte. Então, na verdade, ela é parceira desse absolutismo. Ok? Tudo bem? Bom,
E a outra corrente é a teoria da origem humana do poder do rei. Essa expressão teoria da origem humana, ela praticamente não aparece. Eu que gosto de usar essa expressão para diferenciar da outra. É basicamente o seguinte: a primeira afirma que o poder do rei vem de Deus, tem uma origem sobrenatural, né? E a segunda, influenciada aí pelo renascimento cultural, né, a retomada, a redescoberta, né, dos textos da política grega e romana, né, da polis, né, da democracia, da cidade-estado republicana, né, da ideia de cidadão, e eles já vão desenvolver uma teoria que vão justificar, sim, um governo forte, um monarca poderoso, mas afirmando que esse poder que o monarca tem vem de uma necessidade humana, de uma origem humana e não de uma origem divina. Pode, inclusive, estar separado da religião. Então vai ser um pensamento mais próximo, né, da cultura secular, da modernidade, da idade contemporânea, e por essa razão vai ser um pensamento combatido pela própria igreja, pelos grupos religiosos, porque vê o poder político como dissociado de Deus e da religião. O Estado, de acordo com essa visão, é uma criação humana e um governo forte é necessário para a segurança coletiva. Vamos ver. Vou pegar aqui dois representantes. Eu vou falar menos deles do que eu falei dos outros dois, porque vocês veem esses dois aqui, ó, o Maquiavel e o Hobbes, vocês estudam eles em filosofia. Eu vou falar aqui só o básico, depois vocês vão ver com o professor de filosofia mais detalhadamente. Se por acaso o professor precisar que eu complemente, né, para alguma razão, depois eu falo mais, mas só pegar o básico. Vamos lá, Maquiavel. A época em que ele viveu, estão vendo? Renascimento cultural italiano, marcado, né, pela política de Florença, uma das principais cidades-estados da Itália, né, da época do Renascimento. A obra mais famosa do Maquiavel é O Príncipe. Sendo o príncipe aqui mais ou menos sinônimo do governante, pode ser o monarca, é o dirigente, né, é o chefe político supremo. Em resumo, o que o Maquiavel defendeu, a ideia que ele defendeu foi o seguinte: para governar com eficiência, ou seja, para governar com eficiência é manter a ordem, garantir a ordem, a segurança, né, dos súditos. O governante deve usar todos os meios disponíveis, todos, e não pode limitar suas ações por questões morais ou religiosas. Vejam só, olhem só a consequência desse raciocínio. A gente está falando, o Maquiavel escreveu isso no início do século XVI, né? Na época do Renascimento cultural, isso foi antes da reforma religiosa, né, naquele início de transição para a modernidade e tal, onde ainda uma forte religiosidade, né, a Igreja Católica sendo a única organização religiosa permitida na Europa Ocidental, no Ocidente, e o Maquiavel está dizendo que se para um governante precisar governar de uma maneira eficiente, assegurando o seu poder e ter com isso condições, né, de agir e tomar as medidas necessárias que um dirigente precisa tomar, se para fazer isso ele precisa se afastar da religião, da moralidade religiosa, de preceitos religiosos, que o faça. Que o faça. Ele não pode deixar de agir porque a ação dele vai ser contra uma tradição religiosa, um preceito religioso, não. Ele tem que deixar de lado as questões religiosas, mesmo as questões morais, se for o caso. Mas se for o caso, deixar de lado e tomar as medidas necessárias para poder governar, que é a função dele. Isso implica, na prática, pessoal, defender um regime laico, separar a religião, não é, do Estado, a igreja é do Estado. O governante pode até usar a religião ou a igreja se for necessário para tomar uma medida. Se for necessário, ou não for necessário, ele vai se livrar disso, vai agir de forma completamente independente. Evidentemente, pessoal, para a mentalidade da época, isso é uma heresia. E o livro dele acabou, depois que ele morreu, né, o livro dele foi colocado no índex dos livros proibidos. Então Maquiavel, ele já está anunciando, como o Jean Baudin anunciou lá em cima que a gente viu, mas só que o Baudin ainda, né, defendendo a teoria da origem divina. O Maquiavel, muito influenciado pelos estudos que ele fez sobre a política grega, a política romana, o Maquiavel, no fundo, está defendendo um Estado moderno, laico, secular.
Agora, com um governante que tem que utilizar todos os meios necessários, até aqueles moralmente condenados, para poder governar. Né? E a força, se for o caso, ele pode até ser odiado pelos súditos, né, mas consegue governar com eficiência e tal. Daí aquela frase que ele não falou, mas que as pessoas associam ao pensamento dele, frase famosa, é aquela que afirma que os fins justificam os meios. Os fins, o objetivo final, garantir um governo eficiente, e todos os meios são válidos para garantir esse governo. Ele não falou isso, mas assim, há uma conclusão de que, né, a obra dele permite, né, chegar a essa conclusão. Thomas Hobbes viveu do final do século XVI ao final do século XVII. Em inglês, a obra mais famosa dele é Leviatã, aquele monstro das profundezas, né, que aparece na Bíblia. O Hobbes vai ser um defensor do absolutismo, também essa ideia de que o Estado tem uma origem humana e o governo tem que ser forte para garantir interesses coletivos, mas ele vai se destacar mais que Maquiavel no sentido de tentar explicar a origem desse Estado, a origem, né, desse regime mais autoritário, concentrador de poder. Ele falou basicamente o seguinte, resumindo e simplificando, que em tempos bem remotos, bem antigos, naquele a gente chamaria de pré-história, esse termo não existia na época dele, mas ele está se referindo, né, a um período que a gente chamaria de pré-história, os homens viviam num estado natural. Um estado natural quer dizer um estado da natureza. Não tinha governo, não tinha leis, não tinha parlamento, não tinha polícia, não tinha exército, não tinha juiz, não tinha instituições, burocracia, nada disso. Era um estado natural de anarquia, ausência de governo. Né? Sem governo e com liberdade plena, porque não havia assim regras, você não pode fazer isso você pode fazer, isso é permitido, isso não é permitido, isso, pessoal, não existia. Né? Essas limitações, né, legais, elas não existiam porque o Estado simplesmente não existia. Então, aparentemente, era o paraíso na Terra. Acontece que nós, e ele tinha uma visão muito pessimista do ser humano, né, nós somos seres egoístas. Nós, seres humanos, nós somos egoístas. Né, cada um querendo realizar, né, o seu próprio desejo. E numa situação em que não existem limites à realização desses desejos, dessas paixões, né, porque não tem a lei, não tem um Estado, né, para poder conciliar ou interferir nessas relações, na realização desses desejos. Então a tendência, pessoal, era o conflito entre os indivíduos, entre as pessoas. Um querendo tomar a terra do outro, o patrimônio do outro, uma riqueza do outro e tal. É um conflito, né, direto entre as pessoas. Como não existiam leis ou instituições para manter a ordem, os interesses egoístas e divergentes pessoais geravam uma violência constante. A guerra de todos contra todos. Reconhecendo que o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, essa violência constante, essa guerra civil endêmica entre as pessoas, ameaçava destruir, acabar, né, com a própria comunidade humana, já que o homem, né, ameaça ao próprio ser humano, é o lobo do próprio homem, né, uma palavra homo homini lupus, né, uma expressão latina dos romanos, os homens então desistiram de sua liberdade original e criaram um Estado. Quer dizer, vamos abrir mão dessa anarquia, a gente vai sacrificar a liberdade plena, mas vamos criar um Estado com governo, leis, exército, polícia, justiça, juízes, prisões, repressão, porque o Estado vai proteger a vida do indivíduo, vai proteger o patrimônio do indivíduo contra as outras pessoas. Então o Estado precisa de um governo forte para manter a ordem, proteger a propriedade e garantir a segurança. É o embrião da ideia de um contrato social, ou contratualismo, a ideia de que os homens fizeram um pacto entre eles, um contrato entre eles e com os dirigentes do Estado, abrindo mão dessa liberdade plena, criando um Estado que vai reduzir a liberdade individual, mas em contrapartida vai buscar garantir ou proteger a vida e a propriedade das pessoas. Portanto, não é esse poder supremo, não é uma criação de Deus. É uma criação dos homens. Nós é que precisamos de um governo forte para nos proteger. Ok? Beleza? Então são ideias, pessoal, que começaram a circular tentando justificar a existência do absolutismo. Aqui tem um item que fala sobre a ascensão do absolutismo na França, mas vou explicar isso na próxima aula, tá? Em outra aula eu explico essa parte. Já está aqui nesse esquema que vocês receberam,
mas eu vou comentar na aula que vem. Por hoje a gente vai ficar aqui nas teorias do absolutismo. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.